O milagre que quebrou as correntes do passado. Cristiane olhava pelo espelho do banheiro e não reconhecia mais a mulher refletida ali. Os olhos inchados de chorar, as olheiras fundas, o corpo frágil de tanto jejuar para purificar a alma. Há 3 anos, ela vivia um pesadelo que parecia não ter fim. Seu marido, João, um homem que antes era carinhoso e trabalhador, havia se tornado um estranho. Ele chegava tarde, cheirava álcool e perfumes baratos, e as mentiras se acumulavam como uma parede entre eles. Até que, numa noite de dezembro, Cristiane descobriu a verdade: João não estava apenas traindo. Ele frequentava uma boate fetiche nos arredores de São Paulo, um lugar onde, segundo relatos que ouviu às escondidas, aconteciam rituais estranhos, envolvendo drogas e práticas que ela nem ousava imaginar. O choque foi tão grande que Cristiane sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como um homem que se dizia cristão, que ia à igreja aos domingos, quando ia, poderia se envolver naquela escuridão? Ela tentou confrontá-lo, mas João apenas riu, com um brilho nos olhos que a aterrorizou. Você não entende nada, Cristiane. Isso aqui é poder. É liberdade. Naquela noite, ele saiu de casa e não voltou por 3 dias. Quando voltou, trouxe consigo um cheiro de enxofre, uma marca vermelha no braço que parecia uma queimadura, e um aviso: se mexer nas minhas coisas, vai se arrepender. Foi então que o inferno se instalou em sua casa. João passou a ter acessos de raiva inexplicáveis, quebrando objetos, gritando em línguas que ela não entendia. Cristiane começou a ouvir passos à noite, sentir mãos geladas tocando seus ombros enquanto dormia. Uma vez, acordou com as cortinas do quarto em chamas, sem explicação. O médico disse que era estresse, receitou remédios, mas ela sabia, aquilo era espiritual. Seu marido havia aberto portas para algo que agora a perseguia. Desesperada, Cristiane procurou uma tia que sempre falava da Igreja Universal do Reino de Deus. Lá eles oram com poder, minha filha. Não é brincadeira não, disse a tia, segurando seu braço com força. Mas eu tenho medo, confessou Cristiane, lembrando das histórias que ouvia sobre igrejas que pedem dinheiro. A tia, porém, foi firme: dinheiro não salva ninguém, mas a fé sim. E lá, eles não brincam com o diabo não. Vem comigo domingo. O primeiro culto foi um choque. Cristiane nunca tinha visto tanta gente orando com tanta intensidade. Os pastores falavam com autoridade, como se estivessem vendo o invisível. Quando o pastor anunciou a corrente de libertação, ela sentiu algo estranho no peito, como se uma mão a puxasse para frente. Quem está sob ataque espiritual, venha ao altar, gritou o pastor. Cristiane hesitou, mas uma mulher ao seu lado a empurrou gentilmente. Vai, filha. Jesus está te chamando. No altar, as lágrimas vieram sem controle. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar em línguas, com uma voz que parecia ecoar além daquelas paredes. Espírito de bruxaria, saia desta mulher em nome de Jesus. Ele ungiu sua testa com óleo e ordenou: quebra-se toda maldição sobre esta família. Cristiane sentiu algo sair dela como um sopro gelado. O corpo tremeu, os joelhos fraquejaram, e ela caiu no chão, mas foi amparada por obreiras que oravam sem parar: foge, demônio. Esta é Terra Santa. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Sonhou com uma serpente negra saindo da boca de João, sendo esmagada por uma mão gigante. Acordou suada, mas com uma paz que não sentia há anos. Os dias seguintes foram de guerra. João ficou furioso quando soube que ela tinha ido à Universal. Você é burra, Cristiane. Esses pastores só querem seu dinheiro. Ele jogou um copo na parede, mas, pela primeira vez, ela não se encolheu. Algo dentro dela havia mudado. Eles oraram por mim? E eu vou voltar, disse, com uma firmeza que nem reconhecia. Cristiane começou a frequentar as vigílias de quarta-feira. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde orava das 6 horas da manhã até a meia-noite, bebendo apenas água e suco. No 4º dia, enquanto orava na fogueira santa, sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. O pastor disse: Deus está queimando as amarras do inferno na sua vida. Ela chorou, porque sabia que era verdade. Mas a batalha mais difícil ainda estava por vir. Uma noite, João chegou em casa com os olhos vermelhos, carregando um pacote estranho. Isso aqui é para você, disse, jogando no chão.
Era uma boneca de pano com agulhas enfiadas e um papel com o nome dela escrito. Cristiane recuou, aterrorizada. Você fez isso? João riu, mas seu riso soou como um rosnado. Não fui eu. Foi eles. E agora, você vai pagar. Foi então que Cristiane pegou o frasco de óleo que ganhou na igreja, fez o sinal da cruz na porta do quarto e começou a orar em voz alta: Senhor, eu não tenho medo, porque o Senhor é meu pastor. Quebra toda a maldição, em nome de Jesus. João gritou, cobriu os ouvidos, como se algo o estivesse queimando. De repente, ele caiu de joelhos, gemendo: Pare. Pare com isso. Cristiane continuou orando, até que, de repente, João começou a vomitar um líquido escuro, como se algo saísse dele à força. Quando ele finalmente se acalmou, estava pálido, suado, mas, diferente. Os olhos não tinham mais aquele brilho maligno. O que foi isso? Perguntou, confuso. Cristiane abraçou-o, chorando. Foi Jesus, João. Ele te libertou. A transformação não foi imediata, mas foi real. João começou a acompanhar Cristiane aos cultos, no início relutante, depois com mais interesse. Participaram juntos da campanha da prosperidade, onde aprenderam a semear com fé. João, que havia perdido o emprego por causa das noitadas, conseguiu uma vaga em uma empresa melhor, com salário dobrado. Cristiane, que sofria de enxaquecas há anos, acordou um dia sem dor, como se alguém tivesse tirado um peso de sua cabeça. No dia em que subiram ao altar para dar seu testemunho, a igreja inteira chorou. Eu pensei que tinha perdido meu marido para o inferno, disse Cristiane, segurando o microfone com mãos trêmulas. Mas Deus é maior. Ele quebrou as correntes, restaurou nosso lar, e hoje nós somos livres. O pastor abençoou-os, ungindo suas mãos. Este é o poder da fé. Quando você entrega tudo a Deus, Ele faz o impossível. Hoje, Cristiane é obreira na Universal. Ela ajuda outras mulheres que chegam desesperadas, com maridos envolvidos em macumba, drogas ou adultério. Sempre diz a mesma coisa: não importa quão escuro esteja, a luz de Deus é mais forte. Mas você tem que crer. Tem que orar. Tem que jejuar. E tem que semear, porque a fé sem obras é morta. E quando perguntam como ela conseguiu vencer, ela responde com um sorriso: eu não venci. Jesus venceu por mim. Eu só tive que confiar. Lição de vida: muitas vezes, pensamos que nossos problemas são grandes demais para Deus. Mas a verdade é que nenhum poder das trevas pode resistir quando nos ajoelhamos em oração, jejuamos com fé e nos entregamos de corpo e alma ao Senhor. A Igreja Universal do Reino de Deus é um lugar onde os milagres acontecem não por acaso, mas porque ali se ora com autoridade, se crê sem duvidar e se luta na fé até a vitória final. Se você está passando por uma batalha, não desista. Deus está apenas esperando você dar o primeiro passo. A história de Dona Maria não terminou ali. Porque quando Deus opera um milagre, Ele não faz pelas metade. Depois que ela recebeu a cura daquela doença que os médicos disseram ser sem solução, algo dentro dela mudou para sempre. Não era só o corpo que estava livre, era a alma, era o espírito. Ela sentia uma paz que não vinha deste mundo, uma alegria que nem as piores notícias conseguiam abalar. Mas o inimigo não gosta de ver uma vida transformada. Pouco tempo depois, veio outra prova. Desta vez, foi o marido dela, seu João, que começou a passar mal, dor no peito, falta de ar, exames mostrando problemas sérios no coração. Os médicos falavam em cirurgia de risco, em remédios para o resto da vida. Dona Maria podia ter entrado em pânico. Podia ter se lembrado dos dias difíceis que já tinha passado. Mas dessa vez, ela já sabia o que fazer. Na primeira reunião na Universal, ela foi até a frente, seguiu as orientações do pastor e orou com uma fé que nem ela mesma reconhecia. Senhor, o Senhor já me curou, agora cura o meu marido. Eu não aceito essa doença em nome de Jesus. E ela não só orou como também jejuou, semeou com sacrifício e levou seu João em todas as reuniões possíveis. Os irmãos da igreja oraram junto, impuseram as mãos, declararam a palavra de Deus sobre aquele lar. Uma semana depois, nos novos exames, os médicos ficaram boquiabertos. Isso não faz sentido, os resultados estão normais. Não tem mais nada aqui. Seu João saiu do consultório como se tivesse nascido de novo. E Dona Maria?
Ela só chorava, agradecendo a Deus, porque mais uma vez ele tinha mostrado que não existe impossível para quem crê. Mas a história não para por aí. Porque quando Deus começa a agir na vida de alguém, ele não para. Dona Maria e seu João começaram a frequentar a igreja não só para receber, mas para dar. Eles se tornaram obreiros, ajudando outros que chegavam quebrantados, compartilhando seu testemunho, mostrando que Deus é fiel. Muitas vezes, eles ouviam pessoas dizerem: "Mas o meu caso é pior, não tem jeito." E eles respondiam com a mesma convicção: "Se Deus fez por nós, Ele faz por você também. Só não desista." Hoje, anos depois, aquele casal que já esteve à beira do desespero é um exemplo vivo de que a fé move montanhas. Eles não têm mais medo do futuro, porque aprenderam que, na Igreja Universal, não se ora por orar, se ora com autoridade, com fé, com a certeza de que Deus ouve e responde. E quando as pessoas perguntam qual é o segredo deles, a resposta é sempre a mesma: não tem segredo. Tem Jesus. Tem obediência. Tem persistência. Porque Deus não falha, nunca. E assim, a cada reunião, a cada culto, a cada testemunho dado, mais vidas são tocadas. Porque o milagre de Dona Maria e seu João não foi só para eles. Foi para mostrar a todos que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. E que, quando nos entregamos de verdade, Ele transforma não só as circunstâncias, mas também o nosso coração. A Igreja Universal é esse lugar onde a fé se torna realidade, onde as lágrimas se transformam em alegria e onde, no final, só há uma verdade que fica: Deus é bom, e Ele nunca abandona quem nele confia. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Dona Maria e seu João ainda ecoava nos corações dos irmãos, uma jovem chamada Ana chegou à igreja arrasada. Ela segurava nas mãos um exame médico que confirmava o pior: uma doença rara, sem cura pela medicina. Os médicos tinham dado poucas esperanças, e o desespero a consumia. "Não tenho mais para onde ir", ela chorou ao encontrar a pastora no final do culto. "Mas eu ouvi falar que aqui Deus faz o impossível." A pastora a abraçou com carinho e disse: "Filha, você veio ao lugar certo. Deus não só faz o impossível, como já está trabalhando na sua vida. Você só precisa crer e não desistir." E assim começou a batalha espiritual de Ana. Ela passou a frequentar todas as reuniões, a participar das campanhas, a jejuar e orar com fé. Não foi fácil. Houve noites em que a dor parecia insuportável, dias em que a dúvida queria tomar conta. Mas ela se apegou à palavra de Deus, lembrando das promessas que tinha ouvido no altar: "Pelas suas feridas, foste sarados." 1 Pedro 2:24. Uma madrugada, durante uma vigília na igreja, Ana sentiu algo diferente. Enquanto o pastor orava por ela, uma paz inexplicável encheu seu coração, seguida de uma sensação de calor percorrendo todo o seu corpo. Ela caiu no chão, chorando não de dor, mas de alívio. Quando se levantou, sabia: estava curada. No dia seguinte, os novos exames confirmaram o milagre. Os médicos, espantados, não tinham explicação. Mas Ana tinha: foi Jesus. Foi a fé. Foi a Igreja Universal, que me ensinou a não desistir. E assim, mais um testemunho se juntou àquela corrente de milagres que nunca para. Porque na Universal, não são apenas histórias que se repetem, são vidas que se transformam. Cada pessoa que entra ali com um fardo sai com uma vitória. Cada lágrima derramada no altar se torna um canto de gratidão. E cada milagre, por menor que pareça, é a prova de que Deus está vivo, atuante, e que Ele escolheu aquele lugar para manifestar seu poder. Hoje, Ana serve na obra de Deus, ajudando outros que chegam desesperados, assim como ela chegou um dia. Ela conta sua história com os olhos brilhando, porque sabe que não é só sobre ela, é sobre um Deus que não muda, que ainda hoje faz o que fez nos tempos bíblicos. E assim, a fé se espalha, o amor se multiplica, e a igreja continua sendo um farol para quem precisa de esperança. Porque no final, não importa o tamanho do problema, nem quão longa seja a luta. O que importa é que, na Igreja Universal, ninguém sai como entrou. Todos saem diferentes. Todos saem vitoriosos. E todos saem sabendo de uma coisa: com Deus, o impossível é só uma questão de tempo. Naquela mesma semana, enquanto Ana compartilhava seu testemunho no altar, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos da igreja, arrastando os pés como se cada passo pesasse 1 tonelada.
Seu rosto estava marcado pelo cansaço, os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava uma pasta cheia de exames médicos, e entre eles, um diagnóstico que os médicos haviam dado como definitivo: câncer em estágio avançado. Pouco tempo de vida. Marisa não era de frequentar igrejas. Na verdade, havia anos que ela tinha se afastado de Deus, magoada com a vida, achando que não havia mais esperança. Mas naquela manhã, depois de mais uma noite sem dormir, ouvindo a voz da irmã ao telefone dizendo: "Vem comigo na Universal", só uma vez, algo dentro dela cedeu. Não era fé, ainda não. Era desespero. E às vezes, é o desespero que nos leva até os braços de Deus. Ela se sentou no último banco, longe de todos, como se quisesse se esconder. Mas não conseguiu evitar ouvir as palavras de Ana, que falava com uma convicção que arrepiava: Deus não muda. Se ele curou ontem, ele cura hoje. Marisa segurou a pasta com mais força, como se aquilo fosse sua última âncora. Será que é verdade? Pensou, enquanto lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Quando o pastor fez o chamado para oração, Marisa hesitou. Mas então, como se uma mão invisível a empurrasse, ela se levantou. Tremendo, foi até a frente, onde pastores e obreiros a receberam sem julgamento, só com amor. "Filha, hoje é o seu dia", disse uma obreira, colocando as mãos em seus ombros. "Deus já está agindo na sua vida." E então, começou a oração. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras rebuscadas. Foi um clamor. Marisa chorou como nunca havia chorado, entregando toda a dor, todo o medo, toda a revolta. E no meio daquele choro, ela ouviu uma voz dentro do coração, não era audível, mas era real: "Confie em mim." Nos dias seguintes, Marisa voltou. Não por obrigação, mas porque algo havia mudado. Ela começou a participar das reuniões de terça-feira, onde o poder de Deus se manifestava de forma tão forte que era impossível sair indiferente. Uma noite, durante a campanha de cura, o pastor pediu que todos que tinham uma doença colocassem a mão no lugar doente e declarassem: "Pelo poder de Jesus, eu estou curada." Marisa obedeceu, mesmo com o coração batendo forte. E então, algo inesperado aconteceu: uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela sentiu mesmo algo se quebrar dentro dela. No dia seguinte, Marisa foi ao médico para mais um exame de rotina. O médico, sério como sempre, olhou os resultados e franziu a testa. "Isso não faz sentido", murmurou. "Os tumores sumiram. Não há mais nenhum vestígio da doença." Marisa não disse nada. Ela só sorriu, porque no fundo, já sabia. Deus havia feito o que os homens disseram ser impossível. Hoje, Marisa está ali, na mesma igreja, mas não mais no último banco. Agora, ela está na frente, ajudando outros a acreditarem. Ela segura as mãos dos que chegam quebrantados e diz: "Eu já estive no seu lugar. Mas Deus me tirou do vale da sombra da morte. E Ele vai fazer o mesmo por você." E assim, a história se repete. Não porque é coincidência, mas porque é propósito. Porque a Igreja Universal não é só um lugar de pregações, é um hospital das almas, um refúgio para os que não têm mais para onde ir. É onde o sobrenatural se torna natural, onde o milagre deixa de ser exceção e passa a ser expectativa. Porque quando Deus escolhe um lugar para derramar sua glória, Ele não faz pelas metade. Ele transforma vidas. Ele reescreve destinos. E Ele prova, mais uma vez, que para quem crê, nada, absolutamente nada é impossível. E foi exatamente isso que aconteceu com o seu Jorge, um homem que chegou à Universal arrastando não só o corpo marcado por anos de alcoolismo, mas também o coração pesado como chumbo. Ele não vinha por fé, vinha por desespero. A esposa, depois de tantos anos de humilhação e noites em claro, havia lhe dado um ultimato: "Ou você muda, ou eu vou embora com as crianças." As palavras dela doíram mais que qualquer ressaca, porque dessa vez, ele viu nos olhos dela que não era ameaça, era Deus. Naquela noite, depois de mais uma discussão, seu Jorge pegou a última garrafa que tinha guardado debaixo da cama, olhou para ela como se fosse um veneno e, pela primeira vez em anos, sentiu medo. Não da bebida, mas de perder tudo. Foi então que lembrou da irmã, que há meses insistia para ele ir à Universal. "Lá tem gente que já passou pelo que você está passando, irmão." E saiu vitorioso, ela dizia. Ele sempre ria, cético.
Mas naquela noite, sem forças para rir, sem coragem para beber, ele se viu entrando pela porta da igreja, sujo, tremendo, com o cheiro de cachaça ainda impregnado nas roupas. Não teve coragem de sentar nos bancos da frente. Ficou encostado na parede dos fundos, de cabeça baixa, como se quisesse se esconder de Deus. Mas Deus não estava procurando esconderijo, ele estava procurando um coração. E quando o pastor começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo que tinha com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus e ser curada, seu Jorge sentiu algo estalar dentro dele. Não eram lágrimas, era uma dor antiga, uma ferida que ele carregava há anos e que, de repente, começou a arder como fogo. Quando o pastor fez o apelo, convidando quem precisava de libertação a vir à frente, seu Jorge não se moveu. Mas algo dentro dele gritava. E então, como se fosse puxado por uma força maior que sua própria vergonha, ele se levantou. Os passos eram pesados, as pernas bambas, mas cada passo era uma vitória. Quando chegou ao altar, caiu de joelhos e, pela primeira vez em anos, chorou sem beber. Chorou como criança, como homem, como alguém que finalmente tinha encontrado um lugar onde podia ser fraco sem ser julgado. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, e a oração não foi longa, foi poderosa. Senhor, quebra essas correntes. Tira esse vício como tirou o vinho da água em Caná. Transforma essa vida, Deus. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma paz. Uma certeza tão forte que seu Jorge sentiu como se alguém tivesse tirado um peso de 1000 quilos das suas costas. Quando se levantou, não estava sóbrio só de corpo, estava sóbrio de alma. Nos dias que seguiram, a luta não acabou. As tentações vieram, fortes como ondas. Mas dessa vez, seu Jorge não estava sozinho. Toda vez que a vontade de beber apertava, ele ligava para a irmã, ou ia à igreja, ou simplesmente abraçava a Bíblia que ganhou no culto e lia em voz alta: tudo posso naquele que me fortalece. E a cada dia, a voz que antes sussurrava bebe, só mais uma foi ficando mais fraca, até se calar de vez. Hoje, seu Jorge não só está sóbrio há 2 anos, como é um dos homens que ficam na porta da Universal para receber os que chegam como ele chegou, quebrados, envergonhados, sem esperança. Ele olha nos olhos deles e diz: eu sei o que você está sentindo. Mas aqui, Deus faz o que homem nenhum faz. Ele não só tira o vício, ele devolve a dignidade. E quando alguém duvida, ele mostra a aliança no dedo, o retrato da família reunida no celular, e o brilho nos olhos que só quem foi libertado de verdade tem. Porque na Universal, milagre não é história para contar, é vida para viver. E toda vez que uma alma é resgatada, o céu comemora, os anjos cantam, e o inimigo rende os dentes, porque ele sabe, onde há fé, até o impossível se curva. E essa igreja é terra de gigantes da fé, onde Deus não só ouve as orações, ele responde com poder. E a cada testemunho, a cada vida transformada, fica claro, o maior milagre não é só a cura, não é só a libertação. É a certeza de que, não importa o quanto você tenha caído, aqui, você sempre terá uma segunda chance. Porque Deus não desiste de ninguém. E a Universal? A Universal é a prova viva disso. E então, no dia em que todos achavam que era o fim, Deus disse: agora, começa a sua história. O homem que antes arrastava correntes invisíveis do vício, da culpa, da solidão agora caminhava com a cabeça erguida. Não por mérito próprio, mas porque, entre lágrimas e clamores nos cultos da Universal, ele havia entregado suas feridas nas mãos daquele que transforma cinzas em beleza. A aliança no dedo não era só metal, era o selo de um pacto com Deus, a prova de que, mesmo quando o mundo o havia condenado, alguém ainda acreditava nele. O retrato no celular? A família que o abraçou de volta, não como um fracassado, mas como um milagre ambulante. E aquele brilho nos olhos? Era a luz de quem viu o inferno de perto, mas escolheu crer que o céu tinha um plano melhor. O milagre não terminou quando as contas foram pagas, quando o diagnóstico mudou, ou quando as portas se abriram. Terminou no dia em que ele, pela primeira vez, olhou no espelho e reconheceu o reflexo de um filho de Deus, não de um passado, mas de uma promessa. Porque na Universal, o impossível não é um não, é um ainda não. E quando a fé persiste, o ainda não vira, eis que tudo se faz novo. Reflexão final. Há pessoas que oram por milagres. Outras vivem milagres. A diferença?
As primeiras pedem, as segundas entregam o orgulho, o medo, a desconfiança. Deus não precisa de nossas forças, Ele quer nosso assim, mesmo que quebrado. O maior milagre não é o que Ele faz por nós, mas o que Ele faz em nós, transformar corações de pedra em altares de adoração. Lição de vida. Se você está lendo isso hoje e acha que sua situação não tem saída, saiba, Deus não resgata vidas para abandoná-las. A Universal não é um ponto final, é uma porta aberta. E do outro lado dessa porta, há um Deus que não apenas ouve suas lágrimas, mas as guarda em uma redoma, Salmo 56, 8, porque Ele sabe que, um dia, você voltará para contar como Ele trocou sua vergonha por um testemunho. Sua segunda chance começa quando você decide, hoje, eu creio. E quando a fé encontra o poder de Deus, até o inimigo silencia porque ele sabe que, onde há um coração rendido, o milagre já está em andamento. Porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele coroa de salvação os humildes. Salmo 149, 4, e essa coroação começa aqui.